Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é dia. Que dia que é hoje? Agora na minha cabeça já deu um Dia nó. 19. 19 Hoje é 19 de dia novembro. 19 de novembro de 2024. Eu estava comentando com o pessoal aqui antes que eu voltei de uma viagem, saí de Natal, Rio Grande do Norte, ontem às 2h30 da manhã. Cheguei no aeroporto às 4 da tarde, saí às 2h30, os voos estavam todos meio bagunçados. Consegui chegar aqui em Foz do Iguaçu ao meio-dia, depois de ter passado por Belo Horizonte, São Nossa, Paulo. Então, assim, fez conexão. sem dormir e eu estou gripado. Então, minha cabeça, meu cérebro não está funcionando, o soma não está funcionando tão bem. Mas vamos lá. Isso aqui faz parte, essa gravação, esse evento, faz parte do clube de leitura. O objetivo nosso é ler os clássicos da Conscienciologia. Estamos terminando aqui, faltam mais 3 sessões para a gente terminar, contando com as próximas, né? Faltam 3 sessões para a gente terminar, e o objetivo é ler todos os clássicos escritos pelo professor Valdo na primeira fase e que deve levar aí uns 6 anos para a gente fazer. É um evento da Apex, para voluntários da Apex, mas é aberto a quaisquer pessoas que estejam interessadas. O nosso objetivo nesse encontro, que a Denise sabe exatamente qual é, não sabe, é o 13º, Ah, não me é, lembro. é o 14º. Deixa eu ver aqui. É 14º. A gente vai terminar o período extrafísico da consciência. Desculpe, a fase. Cara, agora tá vendo como é que o meu cérebro. O cérebro da gente é uma coisa. O cérebro da gente é uma coisa estranha. É o período extrafísico da consciência e as relações da consciência projet. Não, já passamos por esse. É o décimo Nós vamos falar sétimo. sobre a vigília física posterior e o projetor e as projeções. Isso. Parotimina. O projetor e as projeções, nós vamos começar ali umas 6 ou 7 capítulos do projetor e das projeções. Então, vamos lá, o palco é de vocês. Quais foram as dúvidas, os comentários, as vivências que vocês tiveram desses capítulos que a gente estudou nesses últimos 15 dias? Quem gostaria Então, de Ricardo, começar? eu havia comentado, né, no início, que eu me propus assim a tentar fazer uma projeção e ver o cordão de prata, mas não consegui. Não foi possível esse, esse encontro. E ontem eu assistindo o, o filme Nosso Lar, o Cordão de Prata, bem grandão, assim, sabe? E com vários mostrando, e eu falei, olha só, né? Eu fiquei encabulada, acho que aquilo, porque a gente tem aquela perspectiva, né? Às vezes cria uma perspectiva, uma expectativa quando faz a leitura, né? E, e às vezes acontece coisas que nos mostram por outro ângulo, outro lado, alguma coisa, né? Fiquei Uhum. pensativa se isso estava referente, né, talvez pela essa minha vontade de ver e, e o que aconteceu. E gostei bastante do que o Jean colocou, né, Gente, que só a para gente até relembrar, a gente tocar. está. Você Então, está assim, falando só. assim, só um minuto. É porque está gravado. Aí você falou assim: eu coloquei no início que eu queria falar, o Jean colocou. A gente começou a gravação a partir de agora. Então, só vamos dar para quem estiver assistindo, porque aquilo que a gente estava falando estava meio que nos bastidores, né, antes de começar. Então, aí, Fernanda, se você puder falar, você já falou, né? E o que que o Jean colocou? Entendeu? Ah, Que, ele que as colocou. pessoas não estavam gravando, a gente. Senão quem está assistindo vai ficar Eu perdido. gostaria se ele pudesse falar, porque como ele é um exemplo, assim, de vivência, fica mais, a experiência fica mais vívida, né?
E se Bom, alguém, outro mais, a Andrea não está presente, mas se ela assim chegar, né, ela puder falar sobre a experiência dela, né? A minha experiência com o Pode cordão de falar, Gi? prata, há muito tempo atrás, faz muito tempo isso, eu tive um insight durante uma projeção de pôr a mão aqui atrás, assim, e eu peguei o cordão de prata na mão aqui, assim, né, na para-mão, né? Peguei o cordão de prata e senti ele como se fosse uma corda, né? Um fio, uma corda, bem grosso, assim, que encheu toda a minha mão, assim, né? E em outros momentos, outras projeções que eu já tive, eu já tentei pegar o cordão de prata de novo e não consegui. E eu me lembro agora recentemente, alguns meses atrás, provavelmente foi uma projeção assistencial, porque eu encontrei com um amigo meu que dessomou já há algum tempo, e eu fui colocado frente a frente com ele, e a intuição que eu recebi era para falar para ele que, veja, você já dessomou e eu não. Então, para usar como exemplo, de novo eu peguei o cordão de prata e falei, olha, eu tenho o cordão de prata aqui, então eu tô vivo ainda. E não sei se surtiu algum efeito, porque logo depois dessa fala eu voltei, né? Mas sim, eu já peguei algumas vezes o cordão de prata, assim. É uma experiência interessante de sentir. Eu acho, eu acho bem importante para nós que estamos estudando essa questão da projeciologia, por essa autopercepção, né? O seu relato ele é muito rico, porque você traz já uma contextualização dessa vivência e depois, a posterior, já a aplicação, né, dessa experiência de você já diferenciar ali no extrafísico. E até no próprio filme, né, a diferença que a gente percebia era que quando estava projetado lá, e era um sonho projetivo, né, aquele que estava, era uma consciex, ele não tinha o cordão. E aqueles que tinham o cordão de prata, então, eram consins, né, projetadas. E é exatamente isso que você comentou, né? Você fez isso já na própria prática, né? E vem, eu acho que de encontro com essa questão do projetor e a projetora ideal, né? Consciente de estar aí com a nossa projeção mais lúcida, né? Muito bom. E assim que eu tiver a experiência, eu vou anotar com todo carinho, tá? E vou lembrar. Eu acho que quando a gente reforça assim nessas falas, depois acaba lembrando, né? Nas próprias projeções. Legal, Nina, que conseguiu entrar. Eu te vi hoje no verbete. Eu sempre Ah, vejo, na terça-feira eu acho que sempre tá, né? é que coincide a tertúlia com a aula. Coincide a tertúlia com a aula. Os dias, né? Pelo menos está coincidido com essa data. E, mas assim, hoje mesmo sem fazer a leitura, eu disse, eu vou igual, porque faz diferença não participar. Oi, Nina. Ah, a É, gente tá feliz. pode Tudo falar. bom? Tudo bem, querida? Eu gostaria de comentar aqui na página 778 o projetor e as projeções. Deixa eu, Assim, Liliana, só para fechar, já que você está trazendo outro assunto, é para fechar do Jean e da Fernanda aqui, porque a gente já meio que faz uma amarração, podemos fazer assim? O, o, o que a Fernanda, a Fernanda evocou o Jean, ele contou a experiência dele, da gente conseguir ver o cordão de prata. Então, isso é falado em várias sessões, né, do Projeciologia, da dificuldade que a gente tem, porque muitas vezes, ao pegar o cordão de prata, ao pensar no cordão de prata, a gente tem a interiorização, e isso faz com que a gente perca a lucidez. O próprio Jean, quando ele comentou ali que ao utilizar o argumento do cordão de prata, ele não continuou, ele voltou para o corpo, e isso pode ter sido uma das razões, justamente por mexer com o cordão de prata,
É, e a Fernanda falou uma coisa muito importante que é, você teve a experiência, Jean, e depois você teve a aplicação daquela experiência numa coisa prática, que eu acho também que é fundamental, que o professor Waldo sempre chama a atenção. Uma coisa é a curiosidade, a gente vai pesquisando, já tive e tal. Chega uma hora que essa pesquisa tem que ter alguma aplicação, né, para não virar uma filosofia sem aplicação prática. Então, na hora que você conhece isso e usa o cordão de prata como argumento para fazer uma assistência extrafísica, é sensacional isso. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção também, que está no livro Projeciologia, é que, nessa sessão que a gente estudou, é que, às vezes, a gente teve a experiência, mas a gente não lembra da experiência, por várias razões, então, sobre a rememoração. Então, o professor Valdo, ele tem na página, deixa eu pegar aqui qual que é, tá? 754, bem no início, no terceiro parágrafo, ele vai falando que a lembrança da consciência quanto aos eventos ocorridos durante a vida intrafísica normal, aqui no intrafísico, no estado da vigília física ordinária, parece envolver atividade cerebral. Quando a pessoa recorda o que ela comeu ontem, é porque o corpo humano, a boca, o estômago, os hemisférios cerebrais, todos foram envolvidos no processo de alimentação. E ao fazer isso, a gente se lembra o que a gente almoçou hoje, o que a gente almoçou ontem. Já quando você está no extrafísico, numa projeção, você deixa o seu cérebro vazio. Porém, né, aí seguindo o que o professor Valdo fala, suspensão. Porém, as atividades extrafísicas têm lugar durante um período de suspensão das atividades físicas. Neste caso, tais atividades não envolvendo o emprego dos hemisférios cerebrais, torna-se quase impossível a consim se lembrar dos fatos a ela relacionados. Eis aí a razão neurofisiológica pela qual a maioria dos componentes da humanidade, sonambulizada, homem ou mulher, não se lembra das experiências vividas durante a projeção consciencial lúcida. Infere-se do exposto que a rememoração dos fatos projetivos depende, antes de tudo, da transmissão das lembranças do paracérebro e do psicossoma para o cérebro físico, denso do corpo humano, notadamente nas projeções de consciência vividas extrafisicamente através do psicossoma. Então, olha que bacana. Por que é mais fácil a gente lembrar de uma coisa intrafísica? Porque aquilo está acontecendo com o seu corpo, já está dentro do cérebro. À medida que eu estou falando com vocês, a minha fala, ela está ocorrendo primeiro no meu cérebro, depois eu falo, depois eu escuto a minha voz falando. Isso fica muito gravado, porque está dentro do cérebro. Agora imagina que nós tivéssemos essa mesma reunião projetados, né, numa projeção conjunta, que a gente tem alguma reunião extrafísica, alguma coisa. Tudo que está acontecendo não está dentro do meu cérebro. Eu estou falando com o cérebro do psicossoma, o paracérebro. Aí depois eu volto com essas informações que não estavam dentro das sinapses cerebrais. Eu tenho que trazer aquilo que o meu cérebro não participou para falar com ele o que aconteceu. A perda é muito grande. Então é por isso, né, que o professor Waldo coloca aqui que muitas das nossas projeções lúcidas elas têm baixa rememoração, porque é mais difícil para a gente conseguir fazer essa transposição. E aí, Fernanda e Jean, né, imagina, uma experiência que a gente tem de cordão de prata, que não é uma coisa que o nosso cérebro físico está acostumado aqui no intrafísico. Né? A gente não vê cordão de prata anos e anos, né, 50 anos, 60 anos, nós aqui vivendo no intrafísico, você não vê uma pessoa com cordão de prata no intrafísico, não tem aquilo. Aí você tem uma experiência lá, é raro você trazer para cá e falar, eu vi, como o Jean falou. Por quê? Porque você tem que criar a sinapse aqui. Então é muito legal esse exemplo que a Fernanda trouxe, o Jean também, que vai mostrando várias coisas, né? As atividades, as aplicações, os porquês, né? Que é a nossa pesquisa em projeciologia e conscienciologia. Por que que a gente não lembra? Aí o professor Valdo já traz aqui algumas pinceladas, existem outras de trauma, que a gente esquece de lembrar. Mas uma delas é essa, a gente vê coisas diferentes lá, um animal extrafísico que existe no extrafísico, mas não existe no intrafísico. É difícil a gente trazer esse animal, a gente vai tentar fazer uma aproximação com o que a gente vê aqui. Ah, parece uma girafa, né? Por quê? Porque o nosso cérebro precisa de um parâmetro para ele fazer.
Então, beleza, muito bom o que vocês trouxeram aqui. Nina? Não, desculpe, quem estava a A, Liliana que ia a falar. Liliana está na frente. Isso, então Liliana, depois Nina. Eu só queria comentar que tem muitos assuntos interessantes, mas dentro disso que vocês estão falando, tem lá projetor ou projetores deslumbrados. Então, é o processo da gente, é, assim, ter autocrítica, né, com relação às projeções, né? Então, eu acho que é muito interessante isso que o Jean trouxe, né? Para a gente ser bem autocrítico com relação a gente, né? Falar assim, é isso mesmo, né? Então, que nem eu tive uma projeção pela manhã, e aí eu me deparei que eu estava junto, colada num ônibus, né? Mas volitando, e aí de repente o ônibus parou, eu olhei assim, tinha um morro, e aí eu comecei a subir esse morro como se fosse uma estrada, né? E aí de repente parou um japonês na minha frente, uma criança, eu olhei para ele, eu falei assim, mas quem é você, né? Ele falou, eu tô aqui, tô subindo aqui. Daí eu olhei, eu olhei assim, falei assim, mas ele é uma concierge, ele não tem cordão de prata. Então, foi uma coisa assim, bem lúcida, né? Olhei e falei assim, é um japonês, aí eu olhei e falei, ele não tem cordão de prata, é uma concierge, então eu tô no extrafísico. Então, a gente tem essa lucidez, né? Porque quando fala assim desses projetores deslumbrados, né, a gente tem esse senso de autocrítica, ele coloca aqui, inclusive, né, temos de reconhecer ser natural e humana a ânsia de compartilhar a alegria, o entusiasmo e o clima da elevação mental somática, inspirados por certas experiências extrafísicas marcantes. Contudo, nem sempre a comunicação de tais experimentos aos outros ou a estranhos pura e simplesmente será produtiva ou bem-sucedida, se não forem obedecidos 4 princípios fundamentais que ele coloca aqui, né? A forma como você se comunica, né? Então, às vezes tem a pessoa correta. Nós estamos aqui num grupo de pesquisa, ok, né? Mas de repente a gente vai falar desse assunto para um outro grupo que não tem esse mesmo veio, né? Então, assim, horário, local, a forma com que você comunica isso. Eu acho muito interessante. Agora, é claro, né, que a gente pode aprofundar tudo isso nesse questionário projetivo que ele traz, né, que eu acho que é um material super importante de pesquisa, que está na página 788, e que tem lá 200 perguntas, né, que a gente pode aprofundar essa nossa projeção, né, no caso aqui. Inclusive as rememorações aí, né? Então, eu acho que é bem importante essa parte aqui. Muito legal isso, Liliana. Do projetor deslumbrado, porque tem dois tipos de deslumbramento, né, que o professor Valdo destaca, né? O primeiro deslumbramento é o deslumbramento extrafísico. Na hora que a gente está lá e se pega projetado, às vezes aquilo dá uma euforia que tira a nossa lucidez, o nosso discernimento e acaba prejudicando a projeção, porque a emoção ela fica exacerbada. Então, assim como tudo que a gente pensa no extrafísico acontece, quando a gente começa a ficar muito emocional no extrafísico, seja com euforia, seja com tristeza, seja com medo ou qualquer coisa, aquilo começa a prejudicar e muitas vezes a gente é apagado, a gente vem para o corpo físico. Então, o projetor deslumbrado não é um projetor ideal. E a segunda parte, que a Liliana citou ali, que é o projetor deslumbrado no intrafísico. Ele teve projeções e aí ele sente uma sensação de superioridade, às vezes ele sente uma sensação de, às vezes até de querer compartilhar com as outras pessoas mesmo, de falar assim, não, eu vi a luz, né, e eu quero que todo mundo siga isso que eu estou vendo, porque essa é a realidade. Aí ele vira um fanático dogmático e começa a tentar bater com o tacape na cabeça de todo mundo, tentando mostrar que a projeção funciona. E que aí, como a Liliana falou, você tem o lugar certo, a pessoa certa, o horário certo, a forma correta, que são os 4 itens lá que o professor Valdo cita, de como falar das suas projeções. E só um exemplo, né? Estava voltando ontem, né, no taxista, foi pegar a gente no hotel e foi levar para o aeroporto. Aí ele pergunta assim, vocês estão fazendo um curso aqui, porque teve 2 eventos de farmácia, indústria farmacêutica ali na região,
e teve o nosso. Vocês estão no evento da indústria farmacêutica? Não, estamos no evento da Apex de projeciologia. Aí ele pergunta assim, o que é projeciologia? Então, você fala, olha, nós estamos vivendo projeciologia. Se ele fica calado e ele fala assim, ah, sim, continua, ok. Ele pergunta o que é projeciologia. Aí nós falamos assim, ah, quando você tem a sensação, né, que você está dormindo, tem a sensação de estar fora do corpo, a gente estuda isso, tá, tá, tá. Aí ele falou assim, ah, bom. Aí ele continuou, e daí a pouco ele fala sobre política, sobre não sei o quê. Então, assim, a gente vai dosando, né, o projetor, ele vai dosando aquilo. O cara perguntou o que era, você dá a primeira introdução. Se tivesse alguma coisa, né, já tivemos taxistas que até que vem o CAE, que começou vindo, eu dei um SCP-1 para o taxista que começou assim, alguém falou para ele que era, ele se interessou no Rio de Janeiro, e ele fez o CIP e tudo mais, depois fez o SCP-1 comigo. Então, a gente nunca deve se furtar a prestar informações, mas depende da hora, depende do local, ou a pessoa está dirigindo, né? Então, você vai lá começar a falar assuntos que... essa sensibilidade a gente tem que ter. Eu acho que isso é fundamental para o projetor. A hora de falar, com quem falar, mas também não perder as oportunidades de assistência que a gente tem. É uma linha tênue, né? Nós vamos aprender isso ao longo da experiência. Não tem que falar assim, nunca faça isso ou sempre faça aquilo. A gente tem que ir aprendendo. Então é legal, muito bacana que a Liliana trouxe para a gente falar sobre isso, porque o projetor deslumbrado, e olha só, o Walter colocou isso como um capítulo. Ele vai falar sobre o projetor ideal. Nós temos que cuidar do físico, não sei o quê, tem uma série de itens lá para falar do projetor ideal. E o projetor não ideal, um deles é o projetor deslumbrado. Mas ele gastou um capítulo inteiro para falar do projetor deslumbrado, né? Aí a gente se pergunta por que ele foi tão importante que mereceu um capítulo inteiro. Fica para a gente estudar. Vamos lá, Nina, que mais? Só desculpa que caiu a minha internet, superaqueceu o celular, mas agora eu consegui abrir aqui. Olha só, eu só quero fazer uma contribuição em relação ao que vocês falaram no início da importância da prática, né? E hoje de manhã eu estava escutando, quando eu fui sair para fazer o Pilates, eu coloquei o celular e fiquei escutando uma tertúlia enquanto eu estava pelo caminho. A tertúlia, deixa eu ver qual é o número, 935, primeira impressão. E o professor Valdo estava falando, chegou uma pergunta que o rapaz disse assim: antes de eu fazer o CIP, eu tinha projeções todos os dias. Aí eu comecei a fazer o curso, acabaram minhas projeções. Eu não tive mais projeção nenhuma. Aí o professor falou: isso é um recesso projetivo, né? Porque antes você se projetava sem objetivo nenhum, saía de qualquer jeito, fazia qualquer coisa, não observava nada. No momento que você começa a ver a seriedade de uma projeção consciente e você tem um objetivo, as coisas mudam. Então, ele até falou de colocar como um alvo mental o tema da autopesquisa. Sabe, eu achei muito interessante o que ele falou nessa tertúlia. E para você ir desenvolvendo, ver como é que funciona, como é que se comporta esse tema de autopesquisa no extrafísico, e isso vai fazer com que você tenha projeções recorrentes, mas focada com esse tema, Roteiro. né? Então, a importância de ter uma prática, um objetivo para projeção, e não só, vou sair do corpo. Excelente a sincronicidade também, né? Porque um dos capítulos é recesso projetivo, né? Desses que estão para a gente ler hoje. Hum. E é exatamente isso. Tem várias razões para a gente ter recesso projetivo. Eu achei, eu li também e não me lembrava que eu tinha lido isso. O Emanuel Swedenborg escreveu isso no livro dele, no século XVI, que ele foi colocando assim que ele tinha muita projeção, e quando ele começou a tratar de assuntos, ele chama lá de mundanos, né? Assim, ele foi pagar a conta, foi resolver os assuntos, não sei o quê, ele parou a projeção. E que os guias dele lá, que ele chamava assim, disseram para ele que enquanto ele estiver muito preocupado com o intrafísico, normalmente você não se projeta. Então, tem várias razões também, está na projeciologia, cosmoética, falta de tempo, medo,
falta de objetivo, como a Nina falou. Tem diversas razões também para que a gente tenha recesso projetivo, e nem todas elas são nosográficas. O professor Waldo fala, quando a gente começa a fazer TENEPS, começa a fazer uma série de coisas, a gente tem um recesso projetivo, que é muitas vezes, né, não, nem sempre, um recesso projetivo homeostático, porque você começa a mexer com tanta consciência extrafísica que você não pode se dar ao luxo de ficar passeando mais no extrafísico de bobeira, porque eles te reconhecem. Então, olha só, é um paradoxo. Você tinha, antes de fazer o CIP, antes de fazer TENEPS, um monte de gente relata isso, né? Que tinha muito mais projeções, projeções mais ricas, e que de repente elas diminuíram, elas ficaram mais escassas, elas sumiram, pararam de vez. E aí ele fala, olha, você está fazendo TENEPS, está fazendo assistência, você está lá, foi concurso, aí vai e volta. Aí aquelas projeções que você fazia, andando, vagueando pelo extrafísico, pelas comunex avançadas e também na baratrosfera, que ninguém te notava, agora não, agora é como se fosse o Tarcísio Meira, a Glória Menezes andando no meio do centro da cidade do Rio de Janeiro. Você começa a ficar conhecido, aquilo ali não te permite mais fazer certas coisas, né? Então, olha como é rico. Por que que eu estou chamando a atenção disso? Porque cada experimento, cada coisinha que uma pessoa traz, você tem diversas hipóteses do que está acontecendo. Como é que vamos descobrir isso? Primeiro estudando, porque aí a gente vai abrir lá e vai ver diversas razões para o recesso projetivo. Aí você vai pegar, no seu caso, cada uma delas, e vai colocar, isso pode, isso não pode, isso não pode. Ah, eu vou pegar essas três aqui. E no final do recesso projetivo, o Valdo fala, né? Não está escrito aqui que eu não consigo achar mais. Ele fala assim: independente de tudo que eu falei para trás, se a pessoa quiser se projetar, ela se projeta, né? Do tipo assim, todo recesso que tem, ele é subordinado à decisão consciencial de se projetar. Então, em qualquer momento, você mesmo, até questões de doença, a pessoa que está doente fisicamente e tal, se ela quiser, ela consegue se projetar. Mas muito rico esses exemplos que vocês estão trazendo. E só complementando, não complementando você, mas das informações do Projeciologia, mais para frente ele vai falar, reforçando na realidade o que você está falando, que ele fala que assim, que o ideal, o projetor do futuro é ele não precisar nem de amparador ajudando ele na projeção, né? Que ele faça tudo pela vontade, pela decisão própria, então ele sai, ele se projeta, ele faz o trabalho que ele tem que fazer. É interessante isso aí. E aproveitando também que eu estou falando aqui, foi interessante que lendo Projeciologia, é, um dia desses, logo depois da TENEPS, eu tive uma projeção e aí eu lembrei das coisas que estavam no livro, por exemplo, ver o horário, ver se está chovendo, ver o lugar que você está. E aí eu perguntei, inclusive, para eu acho que era uma concierge, né, que estava andando na rua, no lugar que eu estava. Perguntei se ela sabia onde estava, ela disse que não sabia, o horário e tal, mas foi interessante eu lembrar de fazer essa pesquisa, daí eu anotei, obviamente, depois, né? Para mim era de dia, o local que tinha me projetado já era de noite. Eu fui anotando essas diferenças, assim. Foi legal. Bacana, isso também está lá, né, nessas sessões, tá, pessoal? Assim, É. o que que a gente deve ter, quais os dados, o tempo, o horário, aí do lado da cama, se você tiver um relógio digital, se você tiver um medidor de temperatura, porque o lugar que você projetou pode ser de dia e você está de noite, aí você começa a descobrir onde você está. É isso mesmo. Era só complementando ali a questão da Nina Rosa, interessante essa questão da sincronicidade mesmo, né? Veio para ela a questão ali, ela falou que não havia lido, não sei se ela sabia, mas tem 412 recesso projetivo, igual o Ricardo estava falando, né? Foi uma das que eu, assim, anotei bastante, achei bem interessante, porque dá esse ponto morto, ele falou, né? Às vezes na gente. E eu tenho ali realmente, são 14 arroladas, questões, fatores relevantes. Alienação, nosologia, intoxicação, mudança, trauma,
holochacrologia, bloqueio terapêutico, acidente, que é acidente físico, cronologia, autodesorganização, anticosmoética, amparadores, que pode ser a questão da intervenção sadia. Eu achei bem interessante isso, de amparadores extrafísicos devido a razões justificáveis mais desconhecidas pelo projetor ou projetora e pressão que é mal suportada. E sobre essa questão dos amparadores, eu queria fazer um adendo, porque aconteceu que eu me preparei para a prática projetiva lá da semana do ciclo ProEx, né? Da semana passada. E eu percebi uma anulação, assim, como se não chegou, não. E eu fiquei preparada para fazer, sabe quando você fala, não, vou fazer e tudo, e não houve. E no dia seguinte era a defesa defesa não, era quando eu ia me tornar, me tornei cobaia dos retomadores de tarefa. E a temática era desvio, né, do ciclo. E aí até comentei lá lembra que eu comentei no recesso projetivo que eu me senti que encapsulada, como se protegida para não fazer projeção ou alguma coisa nesse sentido. Não sei se vocês já se sentiram quando vai fazer algum trabalho, alguma coisa assim, meio que encapsulada. Aí eu fiquei pensando que seria uma intervenção, né, sadia, porque falou assim, eu acho que não é o momento de você fazer projeção, né? Ainda mais porque amanhã tem que estar mais preparado. Pelo menos foi essa a sensação que eu tive, né? As impressões, né? Vamos colocar dentro de uma projeção crítica, né? Pode ser uma hipótese, né? Que tenha acontecido, então, isso. Não sei se vocês Acontece, também já se sentiram acontece. assim, meio que como se fosse encapsulado, né? Pode acontecer sim, Fernanda. E o mais legal é a gente fazer o autoencapsulamento, né? Aprender a fazer esse tipo de movimento, né? O É pessoal que como estava uma comigo blindagem ou não? é uma blindagem e ela é energética, mas ela começa no físico. Para dar um exemplo, ontem eu passei 4, 5 dias só usando roupa branca. Aí ontem eu fui para o aeroporto, aí eu botei uma camiseta preta, uma calça jeans escura, né? Aí as duas pessoas que foram comigo, assim, olharam e falaram assim, nossa, e ela só tinha me visto lá no curso, né? A gente não se conhece no dia a dia ali. Aí ela falou assim, nossa, nem sabia que você usava preto. Eu falei, não, eu uso preto, vermelho, branco, amarelo, né? Não, não tem. Agora, cada coisa é usada na hora que eu saí do curso, eu falei, gente, eu tenho que me preservar. E olha que eu falando que eu me preservei, eu ainda estou gripado, não consegui dormir, porque eu saí 2h30 da manhã, né, de Natal, viajei quase 24 horas, porque essa malha aérea do Brasil é meio complicada. Mas assim, quanto mais eu conseguia ficar, me proteger, eu precisava me proteger. Então, nessa hora, era bem que se passasse desconhecido. E mesmo assim, na hora que eu estava embarcando num dos voos, tinha uma senhora de cadeira de rodas assim, aí ela estava bem na minha frente, com duas pessoas da família, uma pessoa carregando. Ela virou para mim, ela começou a olhar nos meus olhos. Aí o que que eu pensei, né? Falei assim, me descobriram, né? Por alguma forma, eu comecei a exteriorizar para a senhora. Aí eu dei um sorriso, ela sorriu também. Tipo assim, a gente está a serviço da multidimensionalidade, não interessa se está de preto, de branco, do que tiver. Agora, eu tinha que me preservar, então eu fico quieto. Por quê? Porque o trabalho já foi feito, o meu soma não ia aguentar, isso já aconteceu no outro balanço aqui. A gente começa a ver o limite do nosso soma para as coisas que a gente está fazendo. Então, isso eu estou testando ainda. Quando as coisas começaram a ficar mais intensas para o meu lado, eu comecei a testar como é que tá. Então, tem hora que você tem que se auto-encapsular, Fernando. Às vezes você confia só nos amparadores. Beleza, as coisas estão indo, é um grupo, é um trabalho em grupo. Mas a gente tem que fazer a nossa parte para não, né, não chamar atenção. Não faz sentido antes do curso ou depois do curso você se colocar como ingênuo, falar o curso acabou e agora deixa eu,
Não, não dá, não funciona. Só para pegar um exemplo, né, disso que você falou, que eu acho que está corretíssimo. Quem mais? A Nina, eu acho que levantou. Eu só quero fazer uma observação outra em relação a Aham. isso. Como a gente sente a diferença do trabalho que se faz e o quanto o Soma sente as repercussões desse trabalho. E aí a gente começa a ver a questão da preservação e nesse momento também pode acontecer até um recesso projetivo também, em função disso que você falou. E aí você começa a ver, tá, o Soma sentiu pelo trabalho. O que que falta? Exercício físico, alimentação, descanso, sono, tudo isso interfere, sabe? Porque Yes. o bom trabalho que a gente consegue fazer também é em função do Soma estar bem. Uhum. Não, é tudo. O meu computador ele quebrou na segunda-feira. O meu curso ia viajar na quarta. A gente viaja 2 dias antes. Aí eu tive na Teneres na segunda de manhã. Eu falei assim, eu vou pegar meu outro notebook, eu pensei, né, e vou ligá-lo e botá-lo assim, baixar as coisas da nuvem do Dropbox, dar uma, né, por segurança. Só que aí o que que eu não fiz? Eu fiquei muito feliz comigo mesmo, porque eu tive para a percepção e muito emputecido, desculpa a expressão, comigo mesmo, por quê? Porque eu não levei a sério. Aí o que que aconteceu? Falei, não, eu vou fazer à noite. Fui para o trabalho, 9 horas da manhã, abri o computador, ele quebrou, um pedaço da tela ficou preto assim, ele quebrou, eu baixei aqui, fui para assistência técnica, deixei lá, voltei para casa, aí eu tive que fazer o trabalho que eu não tinha feito, que é ligar o notebook antigo para dar uma ressomada nele, para fazer as coisas funcionarem. Já avisei o pessoal, falei assim, segunda e terça eu trabalho de casa. Para quê? Para se autopreservar. O Uhum, soma, os computadores, o carro, para a gente não correr o risco. O trabalho do balanço lá com 80 pessoas, numa cidade diferente e tudo mais, é uhum, puxado. Com campo projetivo, 3 EPICONs. E quem estava na coordenação era eu. Falei, gente, tem 29 pessoas na equipe e tudo dependendo Eu falei, não, eu não posso uhum, arriscar com tudo. Aí fiquei 2 dias em casa, o computador voltou, já está funcionando aqui, para fazer isso. E o curso terminou no domingo. Eu falei, eu vou voltar na segunda-feira à noite. E marquei um horário, aí a companhia aérea mudou o horário completamente, mas eu estava muito mais tranquilo. E uhum, hoje eu já vim direto para casa e não trabalhei. Então, segunda e terça, eu me preservei e mesmo assim o soma, eu preciso melhorar, como a Nina falou. É uma série de coisas que a gente tem que melhorar, mas a vantagem é o seguinte, eu já me precavi. Então, uhum, isso não afetou nem o trabalho lá, nem muito sério o meu sono. Mas não dá para a gente ser ingênuo nisso, Nina. Então, a gente tem que se cuidar mesmo em tudo que a gente está fazendo. Ano passado não, esse ano, depois que acabou o balanço, meu carro quebrou o pedal da embreagem do nada, e não é uma coisa assim, foi negligência, não. Eu fui pesar na embreagem, ninguém dá manutenção em pedal de embreagem. Ele quebrou, do nada. E um pneu do carro rasgou, estourou e tudo mais. Então, coisas que às vezes a gente não percebe, a gente tem que se uhum, calçar para que aquilo. E se o problema é dinheiro, legal, você paga tranquilo. Né? No aeroporto, a moça que estava lá, uma da equipe que estava lá comigo, quase que ela não embarca também, ela ia para outro lugar, e ela toda preocupada, eu falei assim: olha, se o preço nosso for só voo atrasado e tudo mais, fica super feliz porque a gente está pagando pouco. E o carro, quando quebrou, e que quebrou pela segunda vez, eu fui na oficina mais cara aqui de Foz, né? Assim, não troquei o pneu em qualquer. Eu cheguei, quanto que custa para trocar dois? Eu nem pedi desconto. Sabe quando você chega lá, o cara fala, esse pneu aqui é tanto, você pode pôr. Doutor, se eu quer alinhamento, balanceamento, pode pôr. Pô, sei lá, R$ 1.200. Por quê? Porque eu falei assim, e tá barato, né? Você fala assim, por quê? Porque se esse é o preço da assistência que foi feita, tá barato. Eu estou aprendendo isso agora, então assim, é legal compartilhar, porque essa é a minha vivência do momento, que é como lidar com assistências mais sérias em momentos mais sérios. E a gente tem que se preparar para essa recomposição também, saber que ela vem e não ficar se cobrando que deveria estar em outro lugar. Uhum. Agora, como é que a gente pode fazer
para não bobear em relação à percepção que a gente tem de fazer alguma coisa e não faz. Exatamente, entendeu? É o que está na minha cabeça. Como que a gente pode, que estalo que a gente tem que ter para seguir aquela intuição que veio? Ou uma outra coisa que eu Nilo, fiquei pensando, é que Ricardo, mas às vezes a intuição não era nem pelo computador, porque eu não ia precisar do computador lá, todo mundo ia levar. Eu acho que isso aí foi, não trabalhe, não, fique em casa segunda e terça. Uhum. Aí eu segui, porque na hora que eu levei o computador para assistência técnica, 9 horas da manhã, eu já vim para casa e já avisei o pessoal do trabalho, olha, não vou ficar em casa segunda e terça. Eu acho que isso era mais sério do que o que foi, porque eu nem precisei, o cara conseguiu consertar o computador. Eu acho que o aviso era mais de O posterior. autopreservação. É minha sensação posterior aqui. Mas eu já podia ter ligado o outro eu ia ganhar tempo, porque eu gastei um pedaço da manhã ali tentando fazer computadores. Ele já fazia uns 2 anos que eu não baixava, então os arquivos estavam antigos, as senhas dos lugares que eu acesso, que banco só pode ser naquele computador. Em alguns eu não conseguia acessar da empresa que eu trabalho. Então, isso me gerou uma perda de tempo, mas que foi tranquilamente ultrapassado. Mas você imagina se eu estivesse andando na rua e podia acontecer qualquer coisa, né? Imagina, ver um carro e quebra a perna. Aí eu não ia poder viajar. Ah, ia funcionar o curso? Ia, mas ia perder a participação. Então, eu acho mas, que eu segui, mas não segui completamente. Fala, mas esse Jean. é o ponto que eu queria, até quando você estava falando, eu fiquei pensando nisso, assim, será que existe alguma maneira da gente evitar, inclusive, esse tipo de, vamos dizer, pedágio, ou seja, o seu carro quebrar, o computador quebrar? Será que tem alguma coisa dentro da nossa cognição que a gente falha e deixa isso acontecer? Esse é Tem. um ponto, entendeu? Que eu sempre, porque às vezes, antes de conhecer a Conscienciologia, eu me achava paranoico, porque tudo eu procurava conexão em tudo. Não, por que está acontecendo? Não, porque eu encontrei essa pessoa aqui. Aí depois fala, depois a Conscienciologia falou, não, eu não sou paranoico, então tem alguma coisa aí. Só que eu também já me coloquei, já me vi em acidentes de percurso, né? E muito sérios. Você sabe de um deles que aconteceu em janeiro desse ano, até foi o meu artigo do, do workshop do congresso esse ano, e foi por pura negligência. Uhum. Pura negligência. Coloquei a minha vida em risco por não ter essa noção de que, assim, quando você se torna epicentro de alguma coisa, você tem que olhar todos os detalhes da parassegurança. Todos. Se você deixar escapar um, ali te pegam. Exatamente Como isso. ficar conectado a esse nível, entendeu? Agora, o que que eu estou pensando? Só a gente está trazendo o Labicum aqui. Tudo que aconteceu do carro, do pedal, isso que aconteceu do notebook, por exemplo, ele não caiu, não foi. Eu fui colocar na mochila e ele. Não, eu fui abri-lo e ele quebrou a dobradiça de dentro. Não é uma coisa assim que você fala assim, foi. Não foi. E serviu de alerta. A mesma coisa do pedal da embreagem que quebrou. Não foi assim, você não está dando manutenção no pneu do seu carro, você está andando rápido, né? Então, quando você faz tudo que tem que ser feito no normal, dentro da normalidade, e acontece, por isso que eu coloco que isso são sinais, eu coloco para mim que é sincronicidade. Por quê? Porque não foi negligência. Agora, tudo que é negligência, eu esqueci, escorreguei e caí no banheiro, né? O presidente Lula caiu, bateu a cabeça, uma coisa complicada ali. Ele falou: fui cortar a unha, sentei no coisa, né? Isso pode ter sido negligência. Por quê? Porque a pessoa não prestou atenção. Imagina um presidente de um país, independente de quem seja, né, ter um problema mais sério, né, ficar incapacitado por uma negligência. Então, nós temos que cuidar muito de não termos a negligência. Agora, coisas que não foi causado por uma negligência maior. Agora, isso que você falou, Jean, que é o que eu me pergunto. Eu ainda não cheguei no nível de não acontecer. Eu acho que o meu nível de treinamento hoje está em acontecer,
para que eu comece. Cada um está num nível, né? O professor Valdo já tinha lá o que não acontece. Joia, você tem que ter um nível de ortopensenidade muito grande. Mas o meu aprendizado hoje é esse. Eu estou começando a identificar, estou vendo o que eu tenho que fazer, eu estou vendo que nada está furando por minha responsabilidade. O curso ocorreu, não teve nenhuma intercorrência. Eu brinquei com a médica, com a Josabel, que eu falei assim: nem vou pagar você aqui, né? A gente não paga, tá, pessoal? É todo mundo voluntário. Mas a brincadeira. Por quê? Porque você não atendeu ninguém. Tinha uma pessoa com dor de cabeça um dia que deu uma aspirina, né? Alguma coisa assim. Então, na hora que você tem 3 IPCONs, não deu problema nenhum no hotel, tudo funcionou, todo mundo conseguiu chegar. Teve uma pessoa que ficou doente com Covid e aí não pôde participar, eram 80, ficaram com 79 por uma pessoa que teve. Então, na hora que você vê um evento desse acontecendo e que tudo ocorre sem intercorrência, me deixa muito tranquilo que a gente calçou quase todos os itens. As apostilas estavam lá, os slides passaram, as câmeras funcionaram. Um evento desse ele tem uma complexidade intrafísica, extrafísica alta. E ao ocorrer assim, a gente fica muito feliz porque nós conseguimos calçar praticamente tudo. Todo mundo já voltou, a gente perguntou se cada um voltou. Olha o trabalho, turma. Isso tem a ver com o que nós estamos falando hoje do projetor. No primeiro dia, né, a gente viu o jantar, eu desci, conversei com o cozinheiro, conversei com com o chefe lá, né, do Alimentos e Bebidas AIB do hotel. Falei, nossa preocupação é que todo mundo no hotel esteja bem. Sua equipe tem que estar bem. Ah, nós não vamos conseguir fazer o jantar às 6 da tarde. Não tem problema, vocês vão fazer às 6h30. Por quê? Porque se a gente bota uma pressão, a pessoa vai cortar o dedo. Então, esse nível de detalhe e de preocupação isso a gente já está tendo. E aí você consegue passar, não teve intoxicação alimentar, né? Você vê, tem muita fruta, muita coisa, uma comida diferente que é do Nordeste, para quem não está acostumado a comer, às vezes, um fruto do mar e aquilo ali não faz bem. Gente, tudo ocorreu. Então, na hora da gente fazer isso, Jean e Nina, que vocês trouxeram isso mostra o amparo que a gente está tendo e a preocupação em calçar os detalhes. E que agora, o que que eu tenho que fazer, o Ricardo? Eu tenho que começar a pegar essas pequenas coisas que aconteceram para que no próximo eu já fale, isso aqui eu consigo manter sem acontecer uma holopensenidade, uma cosmoética, atividade física, tudo para que não aconteça. Né? É legal a gente estudar isso. Agora vamos para frente, senão a gente... Fernanda, depois a Denise. Eu quero complementar com essa questão, porque está bem aquela hora, desde aquela hora isso do recesso projetivo, tem ali serviços na página 787 que fala assim: serviços, o fenômeno da projeção consciente, não raro, traz implicações complexas que exigem interpretações sofisticadas a fim de serem de fato entendidas. Aí ele exemplifica que a Consim, quando intensifica os serviços assistenciais, aí que você está trazendo, né, Ricardo? Aos demais companheiros evolutivos em sua vida humana, vivendo por isso extremamente solicitada pelos outros. Consciências carentes, por exemplo, na prática da TENEPS, quando já se instalou uma UFIEX, às vezes se vê impedida, propositalmente, por seus próprios amparadores extrafísicos, de se projetar com lucidez do corpo humano. Só fazendo assim esse link ali com a nossa leitura, né? E aí, a hora que a Nina comentou, ela fala da assistenciologia lá no final, que o aprendizado através do exercício da assistência extrafísica não pode ser esquecido por você, na condição de mega meta evolutiva de todo dia para a inteligência ávida de conhecimentos, no caminho da evolução autolúcida, não perdendo de vista a conquista de novos estágios dentro da escala progressiva das projeções da consciência, inclusive da projeção mental somática ampla. Achei muito bacana, né? Sim, porque falar de recesso projetivo dá a impressão que é algo negativo, né? E você Uhum. vê que existe aí toda essa, essa exemplificação de muitas coisas acontecendo para que o projetor se preserve, né? Se ele está fazendo aí os encaminhamentos projetivos
no caso de um âmbito mais assistencial, esses mais experientes, igual você comentou, tinham 3 EPICONs, né? Então, é bem relevante aí. Achei bem Uhum. bacana. Posso fazer um adendo nesse recesso projetivo também, porque eu estou fazendo uma pesquisa, na verdade estou escrevendo um artigo onde eu estou buscando sobre proexologia, e aí no projeciologia mesmo, o professor Valdo também coloca o recesso projetivo como um, não um aporte, mas os amparadores promovem processo rejetivo para que a pessoa se foque na sua proexis, às vezes. Aí tem esse relato no projeciologia, eu não me lembro a página agora, mas eu vi isso. Uhum. E tem aqui também na 788, seguindo ali a Fernanda, aqui tem a epígrafe abstinência. Não se deve confundir o recesso projetivo com a abstinência projetiva, ou o ato de o ser intrafísico evitar enfrentamentos extrafísicos ainda improdutivos, o que gera a contraprojeção. Uhum. Muito legal. Pontos e contrapontos. É, Exatamente. E alguém no curso, né, falou, acho que foi o Alexandre, Baltazar, que ele falou assim, o professor Valdo, lá em 1100, ele começou a pensar na Helbex e nos cursos intermissidos, na ideia, né, de quando ele deixou de fugir dos assediadores dele, começou a enfrentar os problemas, a pré-intermissão de você ir lá fazer o resgate. Então, a gente tem que aproveitar, né, cada coisa. Uma projeção, não vamos desperdiçar. Como diz o Jean lá no início, né, que está gravado ali. Ele falou, pô, foi conversar com um amigo dele que estava projetado, dessomado, e falou, vamos fazer assistência e vamos usar as técnicas que a gente aprendeu aqui para fazer. Isso vale para o amigo, vale para a consciência assediadora, né, para os afetos. O Epicom falava muito isso da gente conseguir assistir os nossos afetos e os nossos desafetos. Então, ele falou assim umas 4 vezes, eu estava do lado, anotando ali, né, na prática como é que chama o campo, né, parapsíquico. Aí me chamou muita atenção isso. Você atender os afetos e os desafetos. Então, o Jean falou, eu fui lá atender um afeto de um amigo dele, né, e a gente usar as mesmas técnicas para a gente atender os desafetos. Liliana? A gente está falando, né, das projeções, o fato do recesso e o não recesso, mas também o fato da gente rememorar a projeção, né? Então, eu acho que esse é um ponto super importante para a gente fazer esses tipos de análise, né? E aí ele traz aqui a rememoração da projeção consciencial de diversas formas, né? Ele vai elencando aqui cada capítulo, né? A rememoração fragmentária. Isso acontece muito comigo, em função, né, da questão do soma, né? Que às vezes eu acordo muito à noite, então eu perco, digamos assim, essa rememoração, né? Então, eu penso que eu estou passando por um recesso projetivo justamente por conta desse processo do soma, né? Eu preciso ajustar o meu sono, então eu acordo demais. Eu já tive rememoração em bloco, por exemplo, da projeção, né? Então, eu acho que tem algumas coisas aqui super importantes que ele traz, né? É, aqui, fatores positivos da rememoração da projeção, os fatores negativos, as técnicas de rememoração de evento extrafísico, né? Agora, uma técnica que eu achei engraçada não, assim, que eu acho que eu não me lembrava disso. Na página 706, ele traz assim, ó, uma técnica 806? 706? 760. Ah, 760. Tá. Uma técnica simples que vem dando resultados para
para rememorar os eventos extrafísicos ocorridos durante a projeção consciente, em alguns casos, aplique o dedo indicador na própria testa a fim de se lembrar do que viu ou vivenciou fora do corpo humano. Então, porque no caso supõe-se como hipótese de tentativa que o circuito fechado das energias conscienciais que se estabelece estimula o frontochakra, responsável pela clarividência em geral, que por sua vez aciona o banco de memória integral da consciência através da glândula pineal. Olha só que interessante, né? Então é uma técnica simples que pode ser usada para a gente rememorar, né, essas projeções, né? É claro que as rememorações, ela, além de contribuir com muitas coisas, né? O processo da interassistência, o processo mesmo de você vivenciar, né, ter vivências extrafísicas e rememorá-las, isso pode se transformar, inclusive, em gestações conscienciais, né, de autopesquisa. Então, assim, uma série de variáveis podem ocorrer a partir da rememoração das projeções, né? Então, aí advém de como você faz essa rememoração, né? É rememoração natural, é uma rememoração em bloco, é fragmentada, é uma rememoração aleatória, são hiatos mnemônicos, uma rememoração mista, uma rememoração retardada, ou uma rememoração traumática aqui, né? Ou acontecimento extrafísico, muito difíceis de você esquecer, né? Então, por exemplo, o ataque extrafísico, eu já contei essa experiência aqui. Então, é uma coisa que você não tem como esquecer, né? Então, Uhum. são coisas que a gente vai, assim, rememorando, né, aos poucos. E tem um item que ele coloca aqui como epígrafe, reforço. As lembranças perduram mais tempo quando são reforçadas pela repetição, né? Então, o fato de você ter essas projeções sequenciais, a partir de uma técnica ou não, né? Porque a saída fora do corpo ela é anímica, né? Então todo mundo sai, às vezes tirada por amparador ou não, mas o fato de você trazer, né, essa repetição, isso vai fazendo também fixar isso no paracérebro, né? E aí então traz no cérebro físico e você consegue rememorar, né? Então eu achei muito interessante todo essa abordagem que ele faz aqui das rememorações, né? Então, é muito interessante, né? Que ele coloca também aqui, olha, se você acorda pela manhã ou durante a noite, de posse de determinado fragmento de lembrança inicial de projeção consciente, a semente mnemônica deve procurar se lembrar de pequeno fato imediatamente anterior ao fragmento. Depois de obtido isso, você procura se lembrar de um fato imediatamente posterior, e assim sucessiva e alternadamente até atingir a mais extensa, profunda e melhor rememoração projetiva. Então, muito interessante isso, essas colocações, né, dele aqui. Ô, Liliana, eu achei interessante que às vezes durante o dia você lembra de alguma Sim, projeção, né? Ela seria, que tipo de rememoração encaixaria, né? Quando você, durante o dia, aí você tem uma ação, às vezes você lembra, né? Daquilo, ou parece daquela vivência, ou alguma coisa que passou, né? talvez uma aleatória, você lembrou de Aleatória. fragmentos? Pode ser, uma aleatória, você lembrou de alguma coisa da projeção, Eu né? tenho Não, bastante lembranças assim, ou sonhos, ou no caso eu falava sonhos como se fosse premonitórios, sabe? De coisas que iriam acontecer ou aconteciam. Um bem marcante foi, eu chorei a noite inteira, muito triste, fiquei muito triste. E a hora que eu estava passando para ir no trabalho, numa curva, eu tive uma sensação muito estranha na hora do almoço.
E eu pensei, o que que aconteceu? E o meu primo faleceu de um acidente bem no horário de e eu tive essa repercussão à noite, né, de um sofrimento, de uma coisa assim, mas aquele momento assim marcou muito porque é como se eu tivesse participado daquele e o horário que ele faleceu e tudo foi um acidente de moto, super jovem, de 24 anos. Então, bem traumatizante, né? Aí eu fiquei pensativa, porque tem outras experiências, não são ruins todas assim, mas que já aconteceram. Das vezes eu fazia aquela lembrança e falar, nossa, eu estava numa situação meio que semelhante. Essa questão do espaço e tempo também, né? De projetar, de... Uhum. Eu tinha três pontos aqui da Liliana, mas só chamando um pouco nisso que você falou, Fernando, é que bem no início do nosso que a gente está comentando aqui, você falou assim, não, sonhos projetivos, e agora você falou sonhos premonitórios. À medida que a gente vai lendo projeciologia, né, para a gente começar a colocar os nomes certos para cada um. Vamos sempre lembrar, sonho é aquilo que acontece, é uma atividade onírica, acontece dentro do cérebro e não é uma projeção. Eu posso sonhar com uma projeção? Posso. Tem sonhos sobre projeção. O professor Valdo evitou usar sonho projetivo, porque senão fica ambíguo, a gente não consegue determinar se é um sonho ou se é uma projeção, embora nem sempre a gente vai saber mesmo. Então, quando eu vou É anotar, legal, eu vou. Ricardo, colocar uma reeducação mesmo, Isso, eu acho linguística que a sensacional. gente tem que usar, né? A gente está aqui para estudar, para fazer essa leitura. Exatamente. E assim, talvez ao rememorar esse fato, porque na época eu não conhecia, tinha esse contato, essa questão com a conscienciologia, né? Isso, aí o que que eu faço? Usando técnica. Quando eu vou anotar o meu sonhos e projeções, eu não sei o que é, eu coloco. Sonhei com tal coisa. Por quê? Porque para mim é um sonho. Tem muitos elementos oníricos, fantasiosos, etc. Muito provavelmente aconteceu dentro do meu cérebro. Quando tem indícios que houve uma projeção, eu boto PPE, provável projeção semiconsciente. Eu boto só escrevo, porque o relato. Isso também faz parte do que a gente está estudando, que é a projeciografia e a projeciocrítica. Então, na hora que eu vou falando, relatando a projeção, eu coloco, eu estava em tal lugar, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Eu ainda não digo que é um sonho nem que é uma projeção. Depois que eu escrever aquilo tudo, eu vou fazer a análise e eu coloco as siglas para mim mesmo, dizendo a provagem de projeção consciente. Tem umas que eu coloco PC, que já é projeção consciente, eu tinha certeza. Quer dizer, certeza até no nível que a gente está, pode não ter sido, mas dentro da minha avaliação foi. Projeção de mental soma. A gente escreve do lado aquilo que faz parte da projeção crítica. Então, só para. É isso mesmo, Fernando. A gente está cada vez ficando mais profissional nisso. E aí, na hora que a gente fala assim, sonho premonitório, pode ter sido um sonho joia, ou pode ser uma projeção pré-cognitiva. Aí a gente vai mudando os nomes, e isso é muito bacana. Voltando para o que a gente estava falando aqui, que a Liliana colocou, o Richard entrou ali, seja bem-vindo, e a Adriana também. Espero que a Adriana não esteja dirigindo, mas vamos lá. O que que é o. Agora está em casa. Parabéns, Adriana. Que Depois eu te legal, respondo a Adriana. mensagem que você mandou para Legal, mim, achei muito Richard. Conseguiu bacana, entrar. Adriana. É, A gente estava falando de recesso projetivo, aí a Liliana falou assim, porque às vezes a pessoa não se projeta e tudo mais. Muitas vezes nós não temos um recesso projetivo, a gente tem falha de rememoração. Então a gente continua se projetando, mas não consegue rememorar. A gente não está tendo um recesso, a gente não está conseguindo lembrar. E na questão da rememoração, o professor Waldo coloca os tipos, como a Liliana citou ali. A primeira rememoração, que na verdade não é bem uma rememoração, mas é a melhor, é a projeção de autoconsciência contínua, porque a gente não tem o gap de lucidez, aquele blackout. Então a gente se projeta, né, do intrafísico para o extrafísico sem sofrer essa solução de continuidade e continua vivendo no extrafísico como se estivéssemos aqui no intrafísico, pensando, agindo, e quando a gente volta também não tem. Então a gente
não precisa fazer rememoração, é como se eu tivesse rememorando o que eu falei aqui no início, por exemplo, na hora que eu citei o que a Fernanda falou, eu não tive que fazer uma rememoração, eu voltei, né? É uma rememoração, mas ela não é, não sei se eu posso dizer assim, uma rememoração de alguma coisa extrafísica. Por quê? Porque eu não tive, durante a nossa conversa aqui, nenhum lapso de continuidade cerebral, e aí eu lembrei. Então, essa é a melhor, é aquela que você se projeta de autoconsciência contínua e volta, e não precisa relembrar ou tentar puxar alguma coisa. Depois dessa, que é a melhor, mas é difícil fazer, porque a gente paga um preço para sair, você tem que ficar lá em hipnagogia, né, na verdade, e depois na volta hipnopompia, a gente quase sempre perde alguma coisa. A segunda melhor é a rememoração em bloco. Por quê? Porque você não precisa ficar tentando puxar fragmentos. Você já volta, você já lembra dela inteira. Né? Como se você, pô, você lembra do seu sonho inteiro, quando às vezes a gente volta ou de uma projeção, aí você só começa a anotar. Estava em tal lugar, conversei com fulano, desci, depois apareceu um elefante amarelo, você vai escrevendo rememoração em bloco. Depois, em ordem de importância, vem a rememoração fragmentária que foi citada pela Liliana ali. Eu lembro de um pedacinho. Nossa, eu sei que eu conversei com a Nina. Aí eu tenho um pedacinho. Aí você começa assim, onde é que eu estava? Não, a gente estava lá no salão do CAEC e eu estava conversando com a Nina. Mas sobre o que que eu conversei? Aí você vai lá para frente. Ah, a gente estava falando sobre a importância do CDC em tal coisa. Mas por que que eu estava no salão do CAEC? Ah, mas não, tinha mais alguém que me levou lá. Ah, e aí você vai fazendo essa rememoração fragmentária, você começa com uma pontinha e vai buscando o enredo todo, e no final você vai pegar o máximo de informações possível. Por que que ela é pior? Porque o melhor é eu não precisar ficar rememorando, eu fui e voltei de consciência contínua. O segundo, veio o bloco inteiro do que era, e muitas vezes vem com a síntese, né, o conteúdo da mensagem daquilo que aconteceu, e esse outro que você vai puxando fragmentário. Aí, esses são os três melhores, por quê? Porque a gente tem que criar o hábito de anotar na hora que levantou, né? E aí é mais fácil se projetar na segunda metade do sono de manhã, porque você não volta a dormir. Se você voltar a dormir, você esquece boa parte. Então, a gente seguindo isso daí. E depois vem a última, que é essa que foi falada no final, que é: eu esqueci, não anotei nada. Aí no meio do caminho eu encontro com a Nina no restaurante do CAEC na hora do almoço. Aí eu olho para a cara dela e falo assim: Nina, me projetei com você. Ainda não lembro o que que era, mas alguma coisa, né, que aí entra o aleatório, entra o posterior, algum fato, alguma emoção, algum cheiro, alguma coisa me faz rememorar. Essa é a pior. Por quê? Porque já aconteceu tanta coisa no meio que eu colocar elemento onírico e esquecer fica muito mais fácil, né, da gente fazer. Então, e às vezes acontece anos depois, né? Você assim, semanas ou anos depois, você fala assim, acontece alguma coisa, você fala, déjà vu. Eu já vi isso, já vivi isso. Aí você lembra, poxa, foi numa projeção que eu já tive. Então, pegando assim, grosso modo, de forma simplista, o que que é melhor? Não se projetar, depois uma em bloco, depois uma fragmentária na hora, e depois uma que você vai ter essa rememoração posterior, que tem como gatilho, né, como startup, alguma coisa assim, um, um evento. E a terceira coisa importante que é a força do hábito, Liliana. Isso o professor bate várias vezes no Projeciologia. Tem o hábito de anotar até os sonhos. Por quê? Porque ao você anotar os sonhos, você vai gastar seu tempo para fazer. Tem o hábito de perguntar nomes de pessoas, porque se você ficar repetindo o nome de quem você encontra no extrafísico, você vai conseguir trazer para cá. E eu tenho o hábito no intrafísico de perguntar o nome de todo mundo. Eu vou conversando, a menina me ajudou no avião, perguntei, como é que é o seu nome? Ela falou, Fernanda. Aí o casal que eu encontrei no avião, uma moça com filhinho e tudo mais, eu falei, como é que você se chama? Jennifer, Bruno e o Arthur, que é o menininho de 1 ano que viajou do meu lado. O camarada que me ajudou no hotel, eu vou fazer um agradecimento. É Juseval, o William, o Marcelo, que é o cozinheiro, a Jéssica, que é a organizadora de eventos. Eu vou ficando perguntando várias vezes. Ao eu exercitar isso no meu cérebro físico, eu, primeiro, previno Alzheimer, já ajuda a gente a ter. E segundo, eu consigo levar esse meu comportamento, essa minha rotina, esse hábito útil para o extrafísico. Então, eu tenho mais chance de rememoração de pessoas, do que estão acontecendo.
Então, a força do hábito é que faz a gente ter boas projeções e boas rememorações. Eu acho que isso aí foi legal vocês trazerem, né? Porque resume um pouco a questão lá da rememoração. A Fernanda levantou a mão. Ricardo, eu fico tão feliz também quando vai falando, né? É um Ok. assunto assim que ele é empolgante para mim, motivador, aliás. Não é empolgante, motivador. Motivador pelo fato de falar que é uma vivência que sempre esteve comigo, né? Essa questão de projeções e sonhos oníricos e coisas assim, e me chamava muita atenção. Então, assim, até minha gratidão, sabe? Por ter esse grupo e por estudar esse assunto, né? E uma coisa que estava lembrando é que a Consim projetada e a Consim no seu estado de vigília intrafísico, eu estou aqui e tem alguém que está lá se projetando e vem até aqui. Por exemplo, minha filha está lá, está dormindo, mas ela vem na projeção até aqui no, na onde eu estou, né? Uhum. Que tipo de projeção é para a consciência que está no intrafísico? Ela não está projetada, mas a outra está. E aconteceu uma vez de eu me projetar e lá no CAEC e lá estava chovendo no intrafísico. Só que eu não precisei usar sombrinha. E me chamou muita atenção, porque foi uma cena e tinha até era uma mediadora do. Eu não conhecia muito bem, mas eu estava muito curiosa, né, para conhecer. E eu falei assim: elas estão usando sombrinha e eu não estava. E aí eu fiquei. Então lá foi real. E o que eu estava projetada. Isso procede ou é coisas em coabulação da minha cabeça? Não sei se vocês entenderam. Você está querendo saber se isso aconteceu realmente ou se foi um sonho, uma coisa assim? Não, eu não entendi a Sim, dúvida. isso. Se realmente acontece isso, a pessoa está no intrafísico, eu posso me projetar e visualizar ela no intrafísico. Eu me projeto e vejo ela no intrafísico. Ela não vai me ver, mas eu vejo ela, porque as pessoas não me viram e eu não pegava chuva e elas tinham que usar sombrinha. Uhum. E que Isso é o que tipo mais seria, eu acontece, tá, encaixaria Fernanda? nessa projeção? Se isso de fato é algo que eu criei, sei lá. Tá, isso é o que mais acontece, é a gente se projetar quando vem para o intrafísico, né? Assim, você pode, normalmente a gente se projeta e encontra com consciências no ambiente paratroposférico ou então no ambiente extrafísico propriamente dito, que não é muito denso, que não está aqui. Mas muitas vezes a gente se projeta no meio de consins. Então, e as consins não veem a gente, óbvio, porque a gente está de psicossoma, elas não vão ver, a não ser que a consim tenha clarividência. Então, às vezes ela vê, né? Tem gente que vê com CX e vê projetores aqui no intrafísico. Então, pode acontecer de alguém estar lá, você falou, um mediador, a pessoa está lá no. O professor Valdo fazia muito disso. Ele estava lá, de repente ele falava assim: chegou aqui o Rousseau, estou vendo uma senhora de vestido de bolinha e tudo mais. Então, os projetores e consciex são vistos por consciência. Mas é raro, né? Então, não é o caso mais normal, é a gente se projetar e ver pessoas. E aí, estava chovendo. Como é que você faz para saber se aquilo foi um sonho seu ou se é realidade? Se você conhecer as pessoas, você vai e pergunta, né? Eu falo assim, Nina, tive uma projeção com você ontem, você estava, estou pegando a Nina como exemplo aqui, tá, gente? A Nina estava sentada lá na sala, ou então ela mediou a tertúlia, 11 horas ela chegou lá, sei lá que horas. Aí ela estava lá e falou assim, Nina, eu tive lá 11 horas, você estava com uma blusa
branca e com um negócio vermelho do lado. Eu não assisti a tertúlia. Você estava? Ela vai falar assim, eu estava. Então, muito provavelmente, o que eu fiz foi ou uma clarividência viajou, se eu não estava projetado, ou eu me projetei, cheguei lá e vi. E isso dá a confirmação, também é um dos capítulos estudados, que é a confirmação da sua projeção. Não é fácil a gente ter essas confirmações. Então, o professor Valdo dá o exemplo lá de que a pessoa volitou, viu um sapato em cima do prédio, né, do telhado, que ela não teria condições de ver, né, estando no intrafísico, e aí depois ela pediu para alguém lá, a pessoa olhou e o sapato estava lá. Isso são confirmações de projeção que você poderia ter. Então, é o que normalmente acontece mesmo, a gente se projetar, ver as pessoas no intrafísico, mas elas não veem a gente e a gente não consegue falar. Essa é uma das dificuldades do filme, que você está falando de filme, né? Do Ghost não. Não, né? O Ghost também, mas aquele sexto sentido que o menininho tentava falar, que as pessoas tentam falar, o Bruce Willis tentava falar com a esposa dele, com a Demi Moore, botava a mão assim, e ele não falava, porque ele estava de psicossoma e ela de soma. Obviamente, ela não vai ter comunicação. É muito difícil. Só assim, então tem realmente essa questão. Eu posso estar numa condição de quase consciex, Sim. igual uma consciex. Eu estou projetada, então eu estou com o psicossoma projetado. E a consciex Uhum. está com o psicossoma projetado também? A Consciex, que já dessomou, ela não está projetada, ela está só de psicossoma. Ela Só pode de estar de psicossoma, psicossoma porque ela e não de fez a psicossoma segunda. não fez. Não, vamos lá. A primeira dessoma a gente descarta o soma, a gente fica com mental soma, Mental. psicossoma e pedaço do holochakra, né? Que é o energossoma. Quando a gente faz a segunda dessoma, a gente tira esse holochakra, fica só de psicossoma, desculpa, mental soma e psicossoma. Aí ela fica fluida, elas têm mais dificuldade de interagir no físico justamente pela falta do psicossoma, do energossoma. Quando a gente se projeta, a gente pode se projetar de psicossoma, o mentalsoma vai junto e a gente leva uma carga do holochakra. Nós nunca deixamos o holochakra completamente aqui. Chama projeção de duplo composto. Significa que quando o seu psicossoma sai, ele está carregado com o holochakra. Ele está denso, densificado. Quanto mais holochakra você levar, mais você fica densa e mais você consegue interagir com a paratroposfera e com o intrafísico. Por outro lado, você perde lucidez. É como se fosse um trade-off, assim. Se você se projeta com muito pouco holochakra e vai mais de psicossoma, você fica mais lúcido. Por outro lado, você interage menos, até o ponto que a gente sabe que a gente está estudando. Então, é difícil a gente medir, por isso é que é importante. Você vai anotando, né, o que que você fez, e aí você vai começando a tirar a conclusão. Por que que eu consegui interagir? Por que que eu consegui fazer isso? Ah, provavelmente eu estava com uma carga de holochakra maior. Ah, eu estava muito lúcido? Ah, mais ou menos. Eu cheguei lá, comecei a chutar, né? Então, olha só, isso corrobora a hipótese de quanto mais holochakra eu levo, menos lúcido, mas mais eu consigo interagir. Entendeu a ideia? Isso eu acho que é o mais importante que tem no livro, a gente começar a falar as coisas pelos nomes e começar a entender as lógicas do processo projetivo. Mesmo porque aí existem essas densidades para que ocorra alguma assistência, resgate, né? Por que que eu vou conseguir ou não chegar lá na baratrosfera, fazer um resgate? Eu vou estar com mais condições, né, para estar fazendo esse resgate, se eu tiver fortalecida com qual veículo ali, né? Então Isso, é olha uma só que coisa. legal. Você vai com o holochakra, quando você vai fazer assistência, os amparadores te tiram do corpo uma projeção assistida para fazer determinada assistência, eles precisam de você lá muito mais com o seu holochakra, e às vezes você não consegue entender nada e a sua lucidez diminui para que você não comece a atrapalhar, porque se você começar a perguntar, por que que eu estou aqui, o que que eu estou fazendo, você atrapalha. Então, nessa hora, a sua lucidez diminui e você joga e trabalha com o holochakra junto com a equipe extrafísica. E aí eu vi o Richard falando, eu não consegui ler aqui, mas a rememoração também, ela é influenciada pela quantidade de lucidez que você estava e pela quantidade de carga holochacral que você levou. Então,
Às vezes facilita, porque você consegue lembrar de eventos mais traumáticos, então quanto mais o holochakra e mais energia está ali, talvez mais traumáticos, às vezes você consegue lembrar. Por outro lado, você não vai lembrar da essência, você não vai ver os amparadores mais evoluídos, porque você estava numa dimensão ali e focada numa coisa muito, muito É uma energética questão para a bem. troposfera. E é profundo isso, né? Porque vai a questão Muito. a questão do ectoplasma, de doação, de você conseguir levar esse ectoplasma ali para essa projeção, né? É bem interessante. Nossa, muito Uhum. legal, Não, que muito. bacana que a gente está trazendo essas coisas. Nina? É, tem também aquela questão das dificuldades recíprocas, né? Na questão do. O professor Valdo colocou em algum livro, eu estava procurando aqui, que no caso é a dificuldade do amparador entrar em contato conosco e nós com os amparadores. A mesma coisa, dá para fazer uma correlação nessa questão da projeção e as outras pessoas não enxergarem também pela dificuldade recíproca, mas também por uma questão de falta de atenção, falta do desenvolvimento da clarividência. E você falou, Ricardo, dos nomes. Na página 758, o professor Valdo fala da realimentação das rememorações e aumentar a acurácia, agudez, percussiência, perspicácia e exatidão. E ele coloca um exemplo. No nosso cotidiano, quantos de nós sabem o nome da louça que está, a marca da louça do banheiro? Né? Que Uhum. uma pessoa, ele coloca lá, faz 10 anos que a pessoa está na casa E e não não se vê. atentou para esses detalhes mínimos. Então, o quanto o nosso cotidiano e o dentro de casa a gente consegue fazer, aumentar essa nossa acurácia, essa nossa observação, a hiperacuidade, para no extrafísico a gente também ser detalhista na observação. Exatamente. Isso vale para tudo, Nina, Para né? Às vezes tudo. a gente pergunta assim, mas por que que você quer se projetar? A pessoa, para fazer assistência. Eu falo, mas você faz assistência no intrafísico? Não. Gente, se a gente no intrafísico está Não lixando para faz? assistência, você vai se projetar? Aí o que que você faz no intrafísico? Ah, eu gosto muito de futebol. Você vai se projetar para jogo de futebol. A gente no extrafísico continua sendo a mesma consciência que nós somos aqui no intrafísico, né? Não muda de uma hora para outra, né? Igual dessomou, a pessoa vira santo. Não, ele continua. Se a pessoa foi mau caráter aqui no intrafísico, ela vai se projetar, ela vai continuar sendo um mau caráter com CX. Por quê? Porque é ela, né? Então, isso vale para tudo. Então, se a gente quer ter boas projeções rememoradas, nós temos que começar a rememorar as coisas do intrafísico. Forçar, usar técnicas de rememoração, detalhes, temos que ser detalhistas. Isso ajuda a gente. Eu estava vendo lá vocês, falando assim, se eu fechar o olho agora, eu vejo o mapa dos Estados Unidos. Nem estou vendo, né? Mas ele está mais escuro do que os demais ali na Nina, que tem o mapa que está ali atrás, né? Esses detalhes fazem diferença, né? Na visão geral. Eu estava até pensando assim, falou, poxa, tem América do Norte, América Central ali, mas tem os Estados Unidos, o México, eles são mais escuros. E eu pensando, e o Alasca é dos Estados Unidos. Isso. Aí tem as coisas da. Na minha cabeça fica assim, quem desenhou esse quadro, ele tem algumas razões. Por que que uns são mais escuros, outros mais claros? Talvez tenha uma lógica para isso. Né? Isso é detalhismo. E eu estava pensando assim, qual será a lógica que tem? Se eu faço isso no intrafísico, eu vou fazer isso no extrafísico, porque faz parte da minha manifestação ficar procurando as razões das coisas. Por que que fulano está assim? O Jean não está lá, mas a parede era roxa do lado dele, ele estava com a camisa cinza. Né? Assim, esses detalhes que a gente tem que ter quando a gente vai vendo vocês aqui e tudo mais, né? A gente tem que guardar para o extrafísico, porque senão não adianta, vira tudo teoria. Ah, eu sei que deve ser assim, tá bom. E olha que eu não sou, eu sou um péssimo projetor na minha avaliação péssima, não diria assim, mas muito ruim perante outras pessoas. Mas eu estou fazendo esforço, né, de falar, olha, como é que as coisas funcionam? E era cinza escuro, ele estava sentado do lado direito, né, o Jean estava lá. Né? Eu abaixei Ah que eu lá, tá tive que vendo? Era deitar o cinza celular porque escuro, ele roxo, é e... marrom. É. Eu Eu tive que estou vendo aqui deitar o celular cinza. porque ele está carregando, senão vocês vão ficar olhando para o Aham. teto. Ele Não, mas está eu deitado. tinha a noção toda do negócio. Isso eu acho que é fundamental, que é para você prestar atenção, como a Nina falou. A gente tem que ser detalhista. Mas você sabe que
não sei se tem alguém na frente aí para falar, mas até pegando um gancho nessa questão do recesso ainda, porque eu me lembrei disso antes, quando a Fernanda estava falando, e esse ponto veio para mim assim, não, porque uma coisa é recesso, outra coisa é eu não aplico técnica nenhuma, eu não faço nada, eu deito na cama e quero me projetar. Isso não é recesso, certo? A, ba- a Uhum. bateria, né? Tá, a gente tá Eu escutando. acho que isso é importante a gente frisar que assim, às vezes o nosso esforço ele ele é compensado. Agora, se a gente não está se esforçando, não está aplicando técnica nenhuma, não está fazendo nada e quer ter projeção, aí vai ser esporádico mesmo, aí vai ser de vez em quando uma projeção vem, você lembra, alguma coisa assim, né? Uhum. Não, é isso mesmo. E tem hora na sua vida que o foco não é projeção. Por exemplo, hoje eu não estou tão focado em projeção, em ter projeções, elas vão acontecendo. Porque as coisas que eu estou tendo que aprender, elas estão meio que vindo dentro do que faz. Então, e se para você aquilo está tudo bem dentro do seu processo evolutivo, tá beleza, né? Não é para a Isso gente aí. ficar se culpando. Eu estou exatamente nessa fase, porque assim, não estou fazendo muito esforço, e, assim, se vem, vem, e se não vem, também não vou ficar reclamando, porque eu não estou fazendo nada para conseguir, né? Eu tive rapidinho, antes de passar para a Denise, foi essa semana antes do curso. Eu estava numa sala grandona de um tipo um castelo, que o pé direito era muito alto. Aí tinham lustres enormes de cristal, e do lado tinha uma coisa de madeira e jarros, mas uns jarros deviam ter mais ou menos 60 centímetros, era enorme, com cálices de cristal, e eu projetado dentro da sala volitando, e a minha brincadeira era passar pelos cristais sem derrubar. Então eu passava de psicossoma e pelo vidro, né, e eu me divertindo, eu falando assim, olha que bacana, né? Sim, é uma coisa lúdica, mas por que que me chamou a atenção? Quando ela falou assim, eu estava na chuva e eu não me molhava, né? Então, eu não lembrava dessa projeção, né? Assim, aí na hora que ela falou, eu falei assim, opa, lembrei do que tem. Isso é uma projeção, é, como é que chama? Posterior, causada por uma. Eu me lembrei na hora de eu passando assim, sentindo. É muito divertido, porque você fica com medo de quebrar, mas ao mesmo tempo você sabe que você não vai quebrar. Então eu subia, descia, é muito divertido. Vamos lá, Denise. Mas tem isso também aqui no projeto, né, nessa parte, a questão de atravessar a porta e tal. Uhum. Mas vamos lá, Denise, que a Denise tá já desde outra. Não, eu É. ia, A na verdade, nossa calepina. eu ia Ah, com... eu vou ter que assistir depois, tá, Denise? Desculpa, a gente tava no curso lá, não Não, deu eu para assistir. sei. Muito bom. Mas fala aí. Então, não ia compartilhar uma projeção que eu tive, que depois eu consegui a confirmação, né? Eu me vi assim, dentro da casa do Lost e da Nalu, eu não conheço, né? E eu passei num corredor, ouvi a voz do Lost, que estava dentro de um quarto, né? E aí eu fui até o final desse corredor e tinha uma porta. E conforme eu fui abrir a porta, a maçaneta saiu na minha mão. E aí eu falei, nossa, mas e agora? Como é que eu vou entrar? Como é que eu vou abrir a porta? Aí acabou, parece que eu ia fazer alguma coisa lá, algum trabalho, alguma coisa assim. Aí eu peguei e contei para a Nalu essa projeção, né? Aí ela falou, olha só que interessante. Eu fui abrir, o Lost estava fazendo TENEPS, e aí ela foi abrir uma porta lá de um, acho que do escritório, e a maçaneta realmente quebrou. Mas ela falou, quase que saiu assim, inteira, que eu não conseguia abrir a porta. E aí ela pensou na hora, falou, nossa, se quebrasse, como é que eu ia fazer? Ia ter que interromper a TENEPS do lote, porque eu precisava entrar. Então, assim, eu, eu percebi a coisa que aconteceu ali, né, na casa deles ali, e eu tive a confirmação, né, desse fato que é muito específico, assim, né, não tem como você... Então,
E eu acho assim que tem a questão da afinidade, afinidade às vezes com a pessoa, afinidade com questão de, por exemplo, eu que conserto as coisas aqui em casa, eu que se quebra uma coisa, eu que arrumo. Então, eu acho que tem outros fatores assim também que contribuem, né, para você conseguir perceber, né, ou até rememorar depois, né, uma situação dessa. Bem interessante. Mas era isso. Muito bom. Isso dá uma sensação muito boa quando a gente tem a confirmação, porque aí a gente sabe, isso realmente foi uma projeção, né? Que aí você vai botar lá. E ela não foi tão consciente, né? Por quê? Porque você não viu a Ana Lu. Se tivesse visto tudo com a consciência, você ia falar assim, não, a Ana Lu estava em tal lugar, ela foi abrir e ficou desse jeito. Isso são os graus que a gente estava falando lá de consciência na projeção. Né? Sei lá, você devia estar com 80%, sabia que estava projetado, mas ainda não pegava o contexto todo, como exemplo. Eu tive, por exemplo, a sensação, como eu me vi dentro da casa deles e ouvi a voz do Lost, eu me senti meio inibida. Falei, nossa, eu estou invadindo, eu estou na casa, né? Sabe, eu não queria entrar em nenhum quarto. Teve aquela consciência ali, né, de que eu estava num ambiente que não era meu, né? Uhum. É, mas assim, são esses detalhes todos que depois eu anotei, né? E acho que a questão da gente valorizar, que nem o Jean falou assim, às vezes eu não estou aplicando técnica, mas eventualmente eu me projeto. Mas o fato de você anotar depois, né, a experiência e fazer tudo como você falou, né, Ricardo? Fazer a projeção crítica, tudo, isso, você valorizar aquela projeção que você teve, mesmo que você não se preparou para aquilo, aquilo também potencializa próximas, né, outras projeções. Uhum. E você tem uma meta, né? Não me lembro se foi a Liliana ou a Nina que falou da gente ter a meta quando se projetar, porque aí você já vai ter um direcionamento, né, para aquilo, para não ficar assim, vou fazer a projeção pela projeção. A gente já está um pouco mais adulto, né, consciencialmente falando, para a gente já ter o que que nós queremos com a projeção. Não era ficar brincando de passar no meio de como é que chama, cristais para, embora eu tenha me divertido. Fala, Regi. Muito bom. Eu ia falar exatamente sobre isso, cara, porque eu estou escrevendo um verbete sobre relatos de autovivência para todos, né? Então, eu vejo sempre assim, eu gosto de ouvir muitos relatos dos outros, né, das experiências dos outros, aprendo muito sempre. Mas eu vejo assim que às vezes as pessoas, elas têm uma supervalorização assim do fenômeno em si, né? Quando tem tanta coisa mais importante que isso, assim, né? Tipo, eu quero me projetar, mas aí você pergunta pra quê? Não sei, né? Quero ter uma projeção. E, assim, projeção a gente sempre tem, né? A gente vai se Uhum. projetar. Agora, o que a gente vai fazer com isso? Acho que isso é a coisa mais séria, assim. E deixa eu ver o que eu tinha notado aqui. Ahn, do recesso projetivo. Eu não sei se eu já contei aqui, mas tive uma experiência interessante quando eu era mais novinho, assim, que eu queria muito projetar na época para fazer assistência. E eu até tinha algumas rememorações nesse sentido. E aí eu tive um período que eu fiquei em recesso mesmo, que eu não conseguia fazer nada, assim, não conseguia ter remuneração de nada, e eu sentia que não estava nem me projetando mesmo, né? Mas o que está acontecendo? Assim, pelo menos esporadicamente, às vezes eu já saía, né, sempre saí. Agora estou me esforçando aqui, não estou conseguindo nada, parece que eu voltei para o zero. O que está acontecendo? Eu tive uma projeção vexaminosa, né? Foi muito, muito legal, muito didático. Que eu me vi na frente de uma concierge e, e ela me mostrava uma telinha, assim, com alguns momentos do meu dia. E eu ficava morrendo de vergonha. E ele falando assim, ó, como é que você quer fazer assistência se você passa o dia inteiro falando mal do teu professor? E eu, não. Então é realmente isso, assim. A gente coloca às vezes intenções, mas a gente não tá nem fazendo Uhum. um esforço aqui, né? Tem uma frase que eu gosto de falar, que é a desperdicidade às vezes parece uma realidade tão distante, né? Mas sempre vai aparecer se a gente não dá um passo em direção a ela. Então sempre vai ser uma meta muito longe mesmo. Uhum. Então, acho que tudo na conscienciologia, tudo que fala em evolução é sempre isso, né?
eu quero me projetar, mas aí eu não aplico uma técnica projetiva, eu não faço uma leitura sobre o tema, eu não trabalho as minhas energias. Sempre vai parecer uma coisa distante, longe, impossível, né? É complicado. Mas eu acho que o caminho é isso que a gente está fazendo mesmo, né? A gente tirar um tempo para debater, para ler, para falar sobre isso já é muito, né? A gente já ganha, nem que seja ali intraconsciencialmente, mas a gente já ganha muito. É, Ô, Eu, Richard, desculpa, Né? fala aí na frente. não, é bem rapidinho. Você sabe que hoje Ah, foi um dia que eu percebi várias sincronicidades. E agora foi mais uma. Olha o capítulo que está aberto aqui. Ah, é- legal. Sequenciamento qual da que é esse? desperticidade. No Você meu falou não da apareceu aqui, só Ah, ler. Não, Sequenciamento da desperticidade. sequenciamento da desperticidade. Ele falou da desperticidade que pode estar ah, tá longe porque não se faz nada para alcançar, né? E assim, é bem complexo, né? Que livro que Porque é, Nina? tá sem esse é o microfone. círculo mental somático. Círculo Mental Somático, volume 5. É o Legal. encontro 41. Vou falar. Ah, da confirmação também da projeção, né? Eu acho que isso é uma meta que a gente tem que buscar, porque isso dá uma força mesmo pra gente, de segurança, né? De saber que a gente está realmente tendo uma experiência legítima. Como eu falei, eu sempre tive projeção desde criança, mas eu tive um parapsiquismo muito reprimido, desde sempre, né? Porque eu nasci num ambiente evangélico, meu pai é pastor, então você deve imaginar. Então eu tive, assim, muita dificuldade de lidar com isso na vida, né? Mas o que fez a diferença para mim, mesmo assim, eu tinha certeza que eu tinha parapsiquismo, depois que eu entendi o que que era isso, mas eu acho que a grande virada foi quando eu tive as confirmações mesmo. A primeira experiência de consciência contínua, para mim, foi muito marcante, que eu realmente, ó, não tem mais que duvidar, né? Eu percebi ali, saindo, voltando, percebi todo o processo. E a segunda foi num curso que eu fiz no IPC, que teve um fly-in, um experimento, e a meta era a gente se projetar até o CAEC, em Paraná, e tinha uma caixa em cima de uma mesa, uma sequência numérica, e o objetivo era a gente conseguir entender, visualizar o que estava dentro da caixa e acertar a sequência numérica, né? E aí eu consegui o objeto e a sequência numérica, todos os números. Então depois Uhum. disso eu falei assim, não tem como a gente não dizer que é legítimo agora, né? Então acho que a gente buscar isso, nem que depois a gente, sei lá, não quero investir, mas depois que a gente tem essa confirmação, assim, a gente vai querer investir, porque a gente sabe que é real. E a gente sabe que isso pode ser muito proveitoso para todos os sentidos, né? Para autopesquisa, para autoevolução, para assistência. Então, acho que é uma meta, assim, principal, uma meta primária que a gente deveria ter, né? De buscar essa confirmação, assim. Porque aí não resta mais dúvida, né? Não fica distante, fica real. Muito legal. É isso aí. Tá Ô, legal a Richard, experiência. quando você falou do que a gente tem que estudar, que não sei o quê e tal, né? Meu parapsiquismo aumentou muito no último ano, eu estou tendo uma série de projeções. Aí eu falei numa reunião nossa, eu falei, não, o fato de estar coordenando a Apex, isso está me dando, aumentando o parapsiquismo, está fazendo assim. Aí nessa mesma noite eu me projetei com uma equipe que está. Aí o camarada falou assim, não, né? Não é só isso. Você está fazendo dinâmica toda semana, você está lendo pelo menos um capítulo do Projeciologia todo dia. Na hora que a gente soma a quantidade de atividades, a importância, o valor que a gente está dando para isso, as coisas começam a acontecer. Quando a gente não está tendo projeção, não está tendo, muitas vezes pode significar que a gente não está dando valor. Então, eu não estou aplicando técnicas, mas uma série de coisas que eu estou fazendo está me levando a ter as experiências. E o segundo é que, foi um exemplo. O outro, com essa mesma equipe, a gente tem que entender o conteúdo do fenômeno. Então, também já citei aqui, estava
dinâmica da Apex, apareceu uma concierge, que era amiga nossa, era voluntária da Conscienciologia, dessomou, e com aquele sorriso dele, virou para mim e falou assim: vocês banalizam o complexo. Aí eu olhei assim, ele virou de lado, assim, sorriu, eu não estava nem fazendo a clarividência na hora, eu estava de lado observando. Aí eu fiquei pensando, né, que complexo é uma coisa que a gente tem que ter um completismo. Se a gente está faltando uma pecinha num quebra-cabeça de 5.000 peças, a gente não completou. Então, porque eu achava que estando fazendo tudo que eu já fiz, 24 anos da Conscienciologia, já fiz uma série de coisas, sou professor, eu falei, não, estou bem, né? Eu chego lá nessa física e falo, eu fiz razoavelmente ali minha proex, sou completista, né? E que se eu fizesse um quebra-cabeça de 5.000 peças, ficasse faltando uma, eu não ia botar num quadro, porque eu ia constantemente ficar olhando para ela, falando assim: poxa, tá faltando um pedaço que eu devia ter feito. Gente, eu fazendo esse raciocínio todo, foi minha conclusão, todo feliz que eu peguei o conteúdo da mensagem, eu não só vi aquela consciência e tal. Falei, poxa, que bacana, né? E aí comentei isso lá, falei, olha, eu entendi isso aqui. Beleza, saí de lá, né, a gente acaba 9 e pouco da noite, vim para casa e tal, comi, daí fui dormir. Fui dormir essa equipe que estava me falando lá que não era. Aí o cidadão olha e fala assim: não é nada disso, cara. Você está achando que gira em torno de você, completismo é seu? Por que que você. Eles não falam desse jeito, né? Mas tipo a projeção vexaminosa. A sua ProEx tem a ver com o completismo dos outros, cara. Você está na Apex. Quanto mais pessoas forem completistas ou se aproximarem do completismo, é aí que você está chegando no seu completismo. Então, olha que bacana. A gente vai chegando a conclusões sucessivas à medida que a nossa maturidade, o nosso entendimento, as coisas vão caminhando. E quando a gente começa a procurar, essa equipe começa a aparecer. Por quê? Porque a gente está se auto-enfrentando e está fazendo as coisas. Isso eu estou aprendendo agora, 24 anos de Conscienciologia, começou no ano 2000, né? Eu falo assim, poxa, olha o tempo que tem de maturidade para eu chegar nesse momento agora, para estar tendo essas vivências com essa equipe. E não é para mim, entendeu? É porque eles precisam que as demais consciências atinjam um nível maior de completismo para a gente conseguir fazer a reorganização, para ter todo o processo. Então, tem uma mini peça ali naquele momento, que é o Ricardo, que está atuando junto com o Richard, com a Liliana, com a Fernanda, com a Adriana, com o Jean, com a Rosângela. Para quê? Para que as pessoas aumentem, não é a gente. Né? Olha que bacana isso. E aí, isso é a projeção é que mostra para a gente por que que é importante todo mundo estudar projeciologia, e na Apex a gente está fazendo um evento lendo projeciologia, porque senão vira uma teoria, vira uma filosofia, vira uma religião, vira um propósito de vida, igual as pessoas falam aí. Coach fala sobre propósito de vida, talvez até com mais propriedade do que eu. Né? Por quê? Porque, cara, mas não é isso. Né? Então nós temos que estudar a projeção para ter essa vivência sua, para você falar assim: projeção existe, tem alguma coisa mais séria do que isso que eu estou fazendo aqui na Terra. Beleza? E aí você começa a procurar. Então, nós temos que ajudar. Você está no IPC. Então, quanto mais gente o IPC conseguir trazer para o lado, entender a coisa, melhor para a Apex. E quanto mais a Apex conseguir conversar com as pessoas, para que as pessoas comecem a se conscientizar que tem projeção, desculpe, que tem programação de vida, etc., mais eles vão querer se projetar para fazer. E aí vai para Consciências, vai fazer conscienciometria, consciencioterapia, consecutivos, vidas passadas, vão começar a ter maturidade para a gente olhar para trás, chega na Cosmoetos, na CIP, alguém falou, a Fernanda falou sobre ectoplasmia, aí vai lá para Ectolab para a gente fazer assistência com a ectoplasmia. Olha a mini peça de cada um de nós nesse mecanismo grandão para pegar o globo ali. Né? Agora a gente tem que fazer, né, fechando o raciocínio aqui, no quarto da Nina, no escritório da Nina ali, tem um mapa, mas quando ela abre a porta, o mapa some. Né? Por quê? Porque ele vai ficar atrás da porta. Então, em algum momento, nós temos que fechar a porta, que é aquilo que o professor Valdo fala, que é entrar na intraconsciencialidade, para que a hora que a gente entrar, a gente vai ver o mundo atrás, que tem atrás da porta que está fechada. Aí a gente tem que aproveitar, o parador é assim, né? Ele trabalha com cada pequeno detalhe para entender. E na hora que eu chegar no extrafísico hoje, for conversar com os caras, eu falei, poxa, tive uma sacada tão legal, né, da porta lá na mina. Eu tenho certeza que eles vão olhar e falar assim, não é nada disso. Né? A analogia que você tinha que ter feito era outra, porque vai abranger melhor o trabalho. Então, é muito
gratificante esse trabalho que a gente está fazendo aqui, e a gente tem que cada vez prestar mais atenção, porque isso aqui, né, é de cada um de nós aqui, mais o Oswaldo fazendo com a turma dele, essa é a semente do que nós estamos fazendo da reurbanização naquele globo que está lá atrás. Esse pequeno trabalho que está aqui. E a gente às vezes não vê essa importância. A gente acha que, eu vou me projetar para que eles não iam estar dando tanta importância para a gente, serenões, para o trabalho da gente, se fosse a gente se projetar pela projeção e para. A gente Agora, está ficando Ricardo, profissional. literalmente é um mundo atrás da porta, né? Exatamente. É. Mas aí, quando você falou em ampliar, eu já pensei até em substituir o mapa por uma galáxia. Mas é. A Apex está mudando o congresso dela, não é mais congresso internacional, é um congresso mundial. A gente está mudando o Olha, nome. Esse nome faz uma diferença, apesar de faz. internacional ter tudo, mas o internacional não é do mundo. Se eu faço um evento Brasil e Paraguai, é um congresso internacional, porque veio alguém do Paraguai. Quando você fala Uhum. assim, congresso mundial, você está Engloba tentando trazer todos. todas as etnias. Então, o É. próximo congresso ano que vem vai ser na Itália, em Alghero, na Sardenha, a gente vai chamar de Congresso Internacional de Proexologia. Isso faz toda a diferença, porque aí é mundial, desculpa, falei Mundial. errado. Congresso Mundial de Proexologia, porque nós vamos fazer o mundo. E vai ter uma hora que a gente vai falar assim, Congresso Intergaláctico, nós ainda não temos Aí você ia falar, megalomania Eu ia suficiente todo para falar falar, tem que assim, ser Congresso universal. Intergaláctico. Não, mas isso é um outro negócio Se legal também. Se a controla. gente botar intergaláctico agora, vai subir a cabeça um negócio que a gente não tem. O Mundial nós temos que fazer, porque já tem isso, voluntário da Apex que é muçulmano, ele não é muçulmano, né, por ter religião, mas ele é árabe, ele está em Abu Dhabi, cara. né? E a gente vai fazer esse Congresso Mundial, vai participar o pessoal de Portugal, da Espanha, da Itália, da França, não sei das quantas, todo mundo tem como é que é o nome dele, do Uruguai, agora esqueci o nome do voluntário do Uruguai. E tem um da Rafael? África Rafael. também, não tem? O Rafael. Rafael, ele vai fazer artigo. Aí, na hora que a gente tiver lá etnias, países, idiomas, cada um falando o seu idioma, aí vai virar mundial. É por isso que a gente mudou. Não dava para colocar lá no início mundial, porque não era É. mundial. Não tinha o Agora alcance começa a ser. e o Oi? alcance da compreensão também, né, Ricardo? Como muda. Uhum. Aí vai ter tradução simultânea para o italiano, para o Legal. inglês, para o francês e talvez para o árabe, mais o português. Então, nós vamos fazer um congresso com 5 traduções. Né? Imagina a equipe que vai ter que fazer isso, né? O trabalho só está aumentando, né? O trabalho só está aumentando. É um Gente, sequenciamento de atividade, né? Tem um crescendo, bem. sim, Não é uma coisa que foi estagnada. O trabalho começou lá atrás de um jeito, mas veio crescendo e hoje vai estar se configurando de um jeito, amanhã de outro. E isso é o sequenciamento da desperdicidade, né, Nina? É isso, estamos todos caminhando para lá. gente, vamos lá, Fernanda e Liliana. Sobre isso, Liliana, porque eu queria só abordar uma coisa assim que é dos desenhos, Ah, que então eu deixa acho só eu. Não, é só na fala do da Ricardo. projeciografia. Eu só queria completar aqui, olha, tem na página 785, tem uma epígrafe Assistenciologia. O aprendizado através do exercício da assistência extrafísica não pode ser esquecido por você, na condição de mega-meta evolutiva, de todo dia, para a inteligência ávida de conhecimentos, no caminho da evolução autolúcida, não perdendo de vista a conquista de novos estágios da escala progressiva das projeções da consciência, inclusive a projeção mental somática ampla. Então, olha só a amplitude, né, disso que o cara estava trazendo, né, da valorização da projeção, da compreensão disso, do quanto que a gente acaba se beneficiando disso, né, quando a gente se dá por conta, né, dessa mega meta evolutiva todo dia, né, ter esse nível de compreensão do que está acontecendo também extrafisicamente através das projeções, né? Isso mesmo, né?
E a assistência está lá no final, nesse esse capítulo é as técnicas, né, para a evolução do projetor, para a gente melhorar. E a última coisa que normalmente o professor Valdo, assim, ele fecha com uma síntese, né, às vezes o final, ele coloca lá a assistência como o balizador principal de desenvolvimento. A gente está fazendo tudo isso aqui para a gente assistir melhor. Fernanda? Muito legal isso que a Liliana traz, né? Dessa questão assistencial. Esse é fundamental, né? E eu estava pensando da questão da criatividade, que uma coisa que me impactou até foi no Calepino que a Denise apresentou, essa questão da criatividade ser uma premissa, quase uma questão do intermissivista, todo intermissivista ter a questão da criatividade, né? E, e aí eu falei, nossa, eu não sabia disso. E você vê nessa dimensão aqui do que está sendo trazido aqui, do quanto você mesmo explorou várias questões ali da observação, dos aspectos, de olhar os detalhes. Então, tudo isso remete à questão de você ter o seu né, espectro aí de criatividade, de amplitude do conhecimento e tudo, fazer as ligações de pontas, né, achar as pecinhas e mexer com tudo isso, né, essas coisas. E aí eu fiquei pensativa porque tem aqui desenhos, que é na página, que fala do registro, né, final da projeção consciente, Qual página que aí é? a 769, Uhum, porque seria aquele registro imediato das vivências extrafísicas, né? Do método mnemônico de ter ser a regra para neutralizar a fugacidade natural das lembranças sobre o período extrafísico da consciência projetada. E aí eu lembrei que eu já fiz desenhos assim, mas eu não tinha lido, né? E é uma coisa que existe, sabe? Está registrado aqui. Então você fala assim, nossa, já usa, já faz isso. Aí eu lembro que eu fiz uma projeção, eu tive uma projeção que eu achei muito diferente. Que tinha umas casas, era a construção oval, né? Só que não, depois eu caí, era várias construção oval, aí eu desenhei e eram verdes. Era assim, ó. Era umas construção assim, sabe? E era um lugar assim muito diferente, não tinha assim uma noção. Aí depois eu vi que tem o Aracê, eu acho, né? Que tem as construção oval. uhum. Ou de Isso. eu acho que é Aracê, porque eu pensei, só que Aracê lá é tem isso lá branco, no campus dele. na minha projeção eram todo verdinhas, assim. Aí eu falei, eu lembro porque eu gravei e a hora que eu acordei eu já fiz o desenho, então aquilo ficou marcado na minha mente. Então é um recurso, né, que Uhum. é já solicitado aqui no Projeciologia, né, gente? O professor Félix do IPC, ex-coordenador, ele desenhou como é que é ser o laboratório eh, da projeciologia, eu não Ah, o sei, projetado. o projetário, desculpe. Isso. Aí ele falou assim: eu tive a projeção que era assim, não ficou igual, mas ele serviu de base para as pessoas debaterem e montarem. Então, a gente capta a ideia extrafísica e desenha, né? Isso ajuda muito. E depois você chega no lugar, você fala, cara, eu desenhei isso aqui, funciona assim, é assim que tem. E serve também para a gente separar o que é coisa onírica do que é real. Você está sem som. E falando em imagem e tudo, vamos fazer nossa registro de foto. Ah, bater a foto. É, já são aqui, ó, 21 e Rosângela, 29. Gente, todo mundo assim sorria. Se o Jean conseguir colocar a imagem, a Rosângela, A se ela estiver Rosângela aí está Opa, aqui. também. Aí a gente.
Ah, tá abrindo. Opa. Isso, todo mundo sorriam. Uhum. Pronto, pessoal. Beleza. Registrada. Tudo bem, Agora passou muito pessoal? rápido. Tudo Oi? bem. Passou muito rápido. Foi rápido A mesmo hoje, vida é foi muito assim. A rápido. ProEx passa muito rápido. Aproveite, porque É verdade. a vida é assim. Não está tendo mais tempo para a gente fazer nada. Agora só Adriana, por mais que você chegou depois, eu fiquei feliz que você veio e está em casa, segura. Agora, só fazer uma observação que não vai dar para a gente comentar, mas eu achei interessante lá na página 806, dois parágrafos: coadjuvante e poder. Olha que interessante o que ele registra ali. Quem é coadjuvante de quem e quem é de fato um poder e uma condição. Que página é isso, Nina? 806 16. é o capítulo 419, se Acho ajudar. que eu até anotei isso aqui. As epígrafes são coadjuvante e poder. Eu acho que ele fala, eu estou baixando aqui, mas que ele fala que o projetor tem mais poder do que o Parapsíquico. anímico, né? Parapsiquismo. O parapsíquico. É. É, Porque ele tem uma atuação, né? O parapsíquico, aquela pessoa que é o médium, ele não consegue, é. ele é como se fosse, o pessoal chama de cavalo, né? Assim, porque É. tem uma coisa do lado de cá, ele vai lá e só repassa. O projetor não, ele vai lá na frente, ele tem Ele muito atua, mais, né? É. Tem tem Me muito chamou mais lucidez. muita atuação e atenção poder, ele vai ver. esses capítulos onde ele faz a comparação do parapsiquismo com a projeção e ele dá toda essa ênfase e tem lógica, né? Tem muita lógica. Como a Nina falou, gente, vamos fazer o seguinte: eu vou colocar lá os capítulos, mas eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho no próximo, porque está dentro da sessão, a gente falar um pouquinho sobre parapsiquismo e animismo, É, né? acho Então a gente também. meio que já leu, mas aí a gente faz aquele conjunto, já começa na semana, daqui a 2 semanas, falando coisas que a gente já leu, que vale a pena sim. A Nina trouxe, eu acho que não dá para discutir hoje, mas no próximo a gente discute. Tudo bem? Tudo bem. Valeu. Beleza, E é turma. o legal que a gente vai também Abraço. maturando, né? Essa questão do coadjuvante aí, do poder. Bem legal. Beleza, então. Pessoal, até o próximo bate-encontro, que vai ser no 16º, né? Não sei. Depois você bota o número lá. Vou colocar. Tá bom. Valeu, Valeu, gente. gente. Até Valeu, boa mais. noite. Abraço. Tchau, queridos. Tchau, Tchau, gente. tchau. Boa noite. Boa noite.